né? E é uma data, é um tempo bem propício para isso, que a gente precisa pensar e refletir um pouquinho sobre oposições, né? E a gente vai pensar sobre isso nessa noite. E eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, você que está aqui nessa noite, você que está na sua casa, aí nos acompanhando, né? Saiba disso, que sempre que você decidir sair, sair da posição que você está, sempre que você decidir sair da posição que você está para uma posição melhor, você vai enfrentar oposição. Você vai enfrentar oposição. Sempre que você dizer assim, eu quero melhorar de vida, eu quero melhorar o meu estilo de vida, eu quero melhorar o meu salário que eu ganho, eu quero ser promovido na empresa, eu quero crescer espiritualmente, eu quero me desenvolver, eu quero ser uma pessoa melhor, você vai enfrentar oposição. A oposição, ela vai estar sempre no teu caminho, não tem para onde fugir, cara. Então é enfrentar ou correr, é enfrentar ou desistir. As oposições sempre vão estar, elas sempre tiveram diante da igreja. As oposições sempre tiveram diante da igreja, diante dos servos de Deus, dos homens de Deus. E eles nunca recuaram, eles nunca se esconderam, os verdadeiros nunca se esconderam. Por isso que a Bíblia diz lá em João, irmãos, que quando Jesus disse para aquela mulher, a mulher samaritana, ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e verdade. Se ele fala verdadeiros, é porque tem falso, né? Então veja bem, ele diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então os verdadeiros, se ele fala de verdadeiros, é porque existem falsos adoradores. E é nos tempos de crise, é nos tempos de conflito, é nos tempos de guerra, nos tempos de batalha, é que se revela os verdadeiros e os falsos. E eu creio que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, é um tempo que leva a igreja em dois extremos. Aquele que às vezes estava desanimado, ele se anima, né? Diz assim: poxa vida, olha, os sinais da volta de Jesus tá para vir, né? Está para vir aí, e eu preciso me animar, eu preciso me levantar e me fortalecer. E aquele que às vezes era um fogo de palha somente, ele vai apagar o fogo, irmão, vai apagar. E aí é isso que vai acontecendo nos dias que estamos vivendo. Então tenha certeza que isso aí vem para provar a nossa fé, é para levar nós, que vivemos em dois extremos. E é só nos tempos de crise que nós podemos ter esse entendimento. Então agora nós temos esse estilo de vida que nós temos que nos adaptar. Então as oposições sempre vão estar em nosso caminho. Então sempre que você decidir sair do seu ninho, sair do seu aconchego, sair da sua zona de conforto, vai ter oposição para você enfrentar. Vai ter oposição para você enfrentar. Ainda mais quando você vai para cumprir um propósito de Deus. Ainda mais quando você vai para cumprir o ídolo de Jesus. As oposições vão ser as primeiras que vão se colocar no teu caminho. Os aliados às vezes vai ser poucos os aliados no teu caminho muitas vezes. Vai ser raro, vai dar para você contar nos dedos, e vai sobrar dedo da sua mão ainda, né? Mas as oposições, elas vão ser inumeráveis. Sempre foi assim com a igreja, sempre foi assim com os homens de Deus. Se você ler um pouquinho sobre Paulo, estudar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, você vai ver que a vida de Paulo foi uma vida cheia de circunstâncias difíceis, sempre cheia de oposição. O cara parecia que carregava com ele uma marca, não era a marca de Cristo, parecia que era a marca de maldição, porque aonde o homem estava, parece que ele atraía problema, ele atraía opositores. Ao mesmo tempo que ele estava ali com várias pessoas sendo curadas, sendo restauradas, sendo salvas, e aí mãos aplaudindo ele, bocas querendo glorificar o nome dele, ao mesmo tempo, de repente, mudava o clima, o tempo mudava rapidinho. Parece que, já viu aquele, de repente assim, está aquele dia ensolarado, está bonito, e de repente, questão de minutos, você chama aquela chuva de verão, né? Vem aquela nuvem e já chove. Parecia que era isso que acontecia na vida do apóstolo Paulo. Tudo estava indo muito bem, e de repente do nada aparecia oposição, aparecia homens para apedrejá-lo, homens para prendê-lo, e assim por diante. Mas ele disse: pode prender as minhas mãos, pode colocar os meus pés no tronco, pode me amarrar, mas a palavra de Deus não está presa.
Eu posso estar preso, eu posso estar atrás das grades, eu posso estar com meus pés no tronco, mas eles podem tentar me calar, mas eles não conseguem calar minha boca, porque o nome do Senhor será exaltado, o nome do Senhor será propagado entre essas nações. Isto foi a vida do apóstolo Paulo. Você está comigo, sim ou não? Aleluia. Não deixe a máscara impedir você de glorificar a Deus. Adore o Senhor também nessa noite, se você sentir vontade de glorificar. Oposições sempre vai ter. Sempre que você se posicionar para cumprir um propósito de Deus, o diabo vai te cercar. Ele não vai deixar barato não. Ele vai atacar você. Se ele não atacar você diretamente, ele vai te atacar indiretamente. Ele vai atacar você no seu emprego, vai atacar você no seu casamento, vai atacar você muitas vezes criando problemas, circunstância em N fases da sua vida. Atacar nos seus filhos, é uma doença, um problema, ele sempre vai tentar barrar você. Vai tentar dificultar os teus recursos financeiros, para você se desanimar e pensar que Deus não está com você. Mas lembre-se de uma coisa: a gente não precisa mais sentir a presença de Deus para saber que Ele está com a gente só precisa acreditar na palavra dEle, na promessa dEle. Se você acredita nele nessa noite, então adore o nome dEle. Não viva mais por aquilo que você sente, viva mais por aquilo que você sabe. Aleluia. É isso que a igreja precisa entender. Então sempre que você for mudar de ambiente, sempre que você quiser sair da posição que você está, você vai ter problema, você vai ter confrontos, você vai ter conflitos, você vai ter oposição. Então a única forma de você não ter oposição é você acostumar a viver uma vida de mediocridade, uma vida na média. Medíocre quer dizer a pessoa que vive na média. Ele não consegue, não desenvolve, mas também ele vive naquela vida medíocre, vive na média. Ele não consegue desenvolver, não consegue progredir, ele não vai regredir, mas também não progride. Ele vive naquela vida costumeira, naquela vida, ele vive no raso sempre. Eu não quero isso para a minha vida, mas eu quero sim, eu quero ultrapassar as barreiras. Se precisar escalar montanha, estamos dispostos a escalar montanha. Se precisar enfrentar gigante, vamos enfrentar gigante. Se precisar passar por crises, por dificuldade, vamos passar por crise e dificuldade, mas a palavra de Deus não pode ficar retida. O nome do Senhor precisa ser conhecido entre essas nações. Aleluia. É isso que Deus quer, acender essa chama, acender esse fogo no teu coração nesses dias, para que você propague o nome do Senhor Jesus. É isso que Deus quer fazer da sua igreja. Então não queira você ficar no conforto para não ter desconforto. O crescimento traz desconforto. O crescimento vai trazer você a um desconforto. O desenvolvimento, não só o crescimento, mas o desenvolvimento. Porque o grande problema da gente é que a gente muitas vezes só pensa em crescer, mas não pensa em desenvolver. Muitas vezes nós como igreja, nós buscamos o crescimento da igreja. Muitas vezes nós como pastores, e com certeza os demais colegas pastores também, parece que tem aquela intuição de fazer a igreja crescer, e às vezes a gente pensa, se preocupa muito em crescimento, mas não foca muito no desenvolvimento. E nesses dias, dias que Jesus, Ele não está tão preocupado em fazer a igreja crescer, Ele quer fazer a igreja se desenvolver, porque existe uma diferença de crescimento e desenvolvimento. Se para pensar, já pensou uma criança, ele só crescer e não desenvolver? Por que um pai, quando ele tem uma criança pequena, um bebê, ele acompanha, tem um médico que acompanha o crescimento e o desenvolvimento desse bebê? Porque às vezes o bebê, se ele tem algum problema físico, algum problema, ele vai só crescer, mas não desenvolve. Então essa criança foi constatada que está com um problema, porque ela cresceu, mas ela não desenvolveu. Já viu pessoas que é grande, é adulto, mas parece que tem mente de criança? É porque essa pessoa ela só cresceu de tamanho, mas ela não desenvolveu as suas habilidades. E esses são dias, igreja, são dias que Jesus está chamando os seus filhos, está chamando a sua igreja, não para um crescimento, mas para um desenvolvimento, para que nós não tornes grandes em tamanho, grandes em número e sem desenvolvimento. É isso que Jesus está querendo da sua igreja nesses dias, e nós precisamos parar para ouvir o que Deus quer fazer conosco nesse tempo. Amém? E se a obra de Deus, irmãos, ela não para? Se a obra de Deus, se esta semente
chamada obra de Deus que nós falamos, se foi Deus que plantou, Ele não vai deixar morrer. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Agora, se a semente não foi Deus que plantou, é bom que pare mesmo. É bom que toda planta que não foi Deus que plantou, pare mesmo. É bom que toda porta que foi aberta, que não foi Deus que abriu, que se feche mesmo. Essa tem sido as minhas orações. Eu não sei como tem sido as suas orações nesses dias, mas a minha oração tem sido essa: a porta que não foi Ele que abriu, que feche logo, que não adianta ficar aberta, ficar iludindo, desiludindo e assim por diante. Então a semente que não foi o pai que plantou, é bom que morra logo mesmo, para que não venha dar fruto da erva daninha, progredir e multiplicar sementes de maldição e assim por diante. Mas a semente que foi Deus que plantou, ninguém pode arrancar essa semente. Ainda que venha sol, ainda que venha o sol escaldante, essa planta continuará produzindo fruto em todas as suas estações. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Então vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, e no versículo de número 24, um versículo apenas, e depois eu quero ir um pouquinho para frente no livro de Marcos também, eu quero ler com você, e lá no livro de Samuel. Quero ler 3 versículos nessa noite para nossa meditação, para mim concluir aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Mateus 14 e 24 diz assim: o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga comigo assim: o vento era contrário. Aleluia. Vai para o livro de Marcos, capítulo número 10. Marcos capítulo 10, versículo 48, diz assim, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Lá para o livro de Samuel, se você quiser acompanhar o versículo que eu vou ler nessa noite, 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 33, diz assim, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra. Com esses 3 versículos que eu li, eu quero pensar um pouquinho sobre esse tema: enfrentando oposições. Eu não sei qual que é a tua postura diante das circunstâncias, como que você reage diante dos problemas que você enfrenta, porque eu acredito que todos vocês aqui têm problema. Acho que não sou eu que tenho problema. Tem alguém que tem problemas para enfrentar? Sim ou não? Levante a mão, coopera aí, irmãos, ajuda. Alguns não têm, né? Mas que bom, né? Queria estar no teu lugar se você não tem problema. Mas acredito que sem exceção, irmãos, todos nós temos problemas, e um pior do que o outro. Se nós reuníssemos aqui hoje para contar os nossos problemas e contar tudo que nós temos que enfrentar, quem sabe amanhã está te esperando lá um problema para você resolver. Todos nós temos oposições, todos nós temos coisas para resolver e assim por diante. Mas eu não sei como que é a tua postura. Cada um tem uma reação. Cada um tem uma reação diante das circunstâncias que enfrenta. Uns entram em pânico e recua e pede socorro para Deus. Todo mundo pede oração, já sai por ali pedindo oração, pedindo socorro, e pede ajuda e assim por diante. Outros se calam, se fecham, e se você perguntar como está, ele diz que está tudo bem, não conta o problema, não compartilha com ninguém, e tenta vencer sozinho, tenta achar uma maneira de resolver aquela situação sozinho. Outros saem espalhando e reclamando e maldizendo Deus todo mundo e culpando todo mundo, e jogando a culpa, tentando achar um culpado, diz assim: não, eu estou nessa situação porque o fulano, porque o Beltrano, e assim por diante. Às vezes vai para as redes sociais fazer desabafo, coloca nas redes sociais e culpa todo mundo, maldiçoa Deus e tudo mais. Então cada um tem uma reação diante da circunstância, cada um tem um estilo de resolver os seus problemas, é uma forma diferente, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, tem um estilo e assim por diante. Agora, a solução do seu problema, ela muitas vezes você não vai encontrar em lugar nenhum. Ela vai vir na medida, da forma, mediante o teu posicionamento. Como que você se posiciona? Isso vai te levar você ao sucesso, ou vai te levar você ao fracasso.
o teu posicionamento, como você se posiciona. Se você recua, se você fica com medo, se você se tranca, se você se fecha, ou se você espalha a tua vida para todo mundo, enfim, tem que tomar muita cautela com o nosso posicionamento diante das circunstâncias. Então o tema de hoje é enfrentando oposição. A gente precisa entender que as oposições que surgem no teu caminho, elas não vêm para te derrubar. A maioria delas, elas não vêm para te derrubar, porque quando você entrega a tua vida a Jesus, a tua vida está no controle dele. E ele precisa o quê? Te preparar para fazer de você uma pessoa forte, para te fazer de você uma pessoa destemida, uma pessoa que aprende a confiar em Deus, uma pessoa que aprende a depositar toda a tua confiança, entregar tudo nas mãos dele, está na dependência de Deus, é deixar que o governo de Deus venha a ser estabelecido sobre a tua vida. Então é por isso que ele começa a nos testar, ele começa a permitir que circunstâncias de várias formas venham sobre a gente. Muitas vezes é financeiro, é físico, é espiritual, é de toda forma. Somos provados muitas vezes de todas as maneiras. Esses 3 textos que a gente leu, eles têm uma conexão. O primeiro texto que a gente leu fala do quê? Um vento ao contrário, um barco que está no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos de Jesus estavam fazendo o que aqui? Eles estavam indo para tentar chegar do outro lado, porque assim Jesus o tinha dito para eles: cheguem do outro lado, porque eu vou encontrar vocês do outro lado. Jesus não tinha falado para eles que ia encontrá-los no meio do mar, mas Jesus disse que era para eles passar para o outro lado, e passar para o outro lado tinha um mar para eles poderem enfrentar. Só que quando eles começaram a remar, eles não sabiam, como de costume, porque ali tinha homens que eram especialistas em lidar com o mar, em lidar com o barco, que eram pescadores, no caso de Pedro e alguns outros ali, eram homens que sabiam lidar com o mar, tinham prática, tinham sabedoria, tinham conhecimento do mar. Então para eles era só mais uma viagem de rotina, para eles era só mais uma trajetória que eles tinham que fazer. Mas eles não sabiam que no meio do mar haveria de começar o quê? Uma tempestade. E geralmente a tempestade, ela não te empurra para o teu destino, ela tenta te empurrar para outro lado. Esse vento aqui, se fosse um vento favorável, então ajudaria eles a chegar mais rápido do outro lado. Mas aqui diz o texto, deixa bem claro, e o escritor faz questão de dizer que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora imagina se o vento viesse a favor, não seria uma boa? Então nem toda tempestade, irmãos, ela é ruim. Às vezes é ruim para você, mas está sendo bom para outro. Depende de como você encara as tempestades da vida, depende de como você vai encará-las, depende de como você vai se posicionar diante das tempestades. Nesse caso aqui, era uma oposição que estava diante deles, e tentava impedir deles chegar ao destino que Jesus havia determinado que eles chegassem. Então as oposições, elas vão vir para impedir você de chegar ao lugar que Jesus, Ele quer que você chegue. Jesus queria encontrá-los do outro lado, em terra seca, em terra firme. E a tempestade se opõe para impedi-los de chegar ao destino o qual Jesus queria que eles chegassem. Então essas oposições que você está enfrentando na tua vida, seja ela o que for que você está enfrentando, elas estão tentando impedir você de chegar aonde Jesus quer que você chegue. E você tem a escolha: ou você para de remar, você joga o seu remo, desiste, cruza os braços e espera a tempestade passar para ver o que vai dar, e fica à deriva, sem saber o que fazer da vida, sem destino, sem rumo, deixando que alguém venha conduzir você, deixando que alguém venha manipular você. Ou você se posiciona e toma uma posição e diz assim: não, Jesus disse que eu preciso chegar lá, eu já sei aonde Jesus quer que eu chegue, então eu vou lutar para me chegar aonde Jesus quer que eu chegue. Porque com certeza, se Jesus te chamou para um propósito, e você já sabe aonde Ele quer que você chegue, você mesmo já sabe aonde Jesus Ele quer te levar. Mas você tem a escolha: ou você se posiciona e enfrenta
essa circunstância, enfrenta esta oposição, ou você então prefere ficar à deriva, à mercê da sorte, esperando que aconteça um milagre, que aconteça alguma coisa, que alguém venha te socorrer. Aí eu vou largar o remo e vou ficar aqui à deriva, porque eu sei que daqui a um pouco vai vir alguém para me socorrer. Deixa eu dizer um negócio para você nessa noite. Existem momentos, vai existir momentos, se não existiu, vai existir na tua vida momentos que não vai ter ninguém, mas isso não vai ter ninguém mesmo para chegar e dizer para você que vai dar certo na tua vida. Vai ter momentos na tua vida que você vai olhar em tua volta e não vai existir uma alma viva para dizer para você que Jesus está com você e que você vai conseguir e que vai dar tudo certo. Vai ter momentos na vida que nem o próprio Deus vai falar com você. Ixi, pastor, mas será que pode? Pode. E como pode? Talvez não existiu, vai existir na tua vida momentos que até o próprio Deus vai se calar. Você vai orar, você vai falar, você vai gritar e vai clamar, e Deus vai fazer silêncio. Parece que o céu é de bronze. Eu falo isso porque já aconteceu isso comigo, e acontece N vezes, e sei que com pessoas que estão aqui, que têm experiências com Deus, também já viveram isso. Se não viveram, estão vivendo. Vai ter dias que você vai ter que decidir se você vai ou não vai, se você vai lutar ou se você vai parar, se você vai continuar ou vai desistir. É decisão tua, cara. Vai ter dias que ninguém vai poder te dar uma palavra e dizer para você o que você precisa fazer. Você vai abrir a Bíblia e vai ler, e parece que não tem virtude alguma, parece que não tem destino algum. Aí você vai orar e parece que Deus não vai te ouvir, parece que Deus está longe. Por que vai existir esses dias? Só parece, a gente não vai sentir. Ele está ali cuidando, Ele está ali protegendo, mas a gente não vai ver, a gente não vai sentir, a gente não vai perceber a sua presença, porque isso é necessário para forjar a gente, porque Deus, Ele não quer robôs, irmãos. Se fosse para criar robôs, Ele tinha feito um controle remoto, e Ele fazia o que Ele queria da gente. Não, Ele deu para nós um livre-arbítrio, e vai ter dias que é nós que vamos ter que decidir o que fazer da vida. Aleluia! E eu creio que esse tempo de pandemia é um tempo que Deus está deixando a igreja decidir, está deixando nós tomar decisões, se vamos parar, se vamos recuar, ou vamos partir para cima. Eu quero partir para cima em nome de Jesus Cristo. Se você está comigo, levante a mão e glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Ah, meu Deus! Por que eu falo isso? Tem dias que a única palavra que você vai ouvir, sabe, não sei se já aconteceu isso com você. Você precisa tanto de uma resposta de Deus, você precisa de uma resposta urgente, e você vai orar esperando, na expectativa que Deus vai vir e vai falar com você, por causa do teu desespero, por causa da tua ansiedade, por causa que você precisa. E você vai orar, e Deus não vem, falar com você, mas o diabo vem, irmão. O diabo vem. Pastor, mas o diabo pode vir falar comigo? Pode, ele falou com Jesus, irmão. Que ele não falou com Jesus? Jesus estava 40 dias orando e jejuando. Jesus estava santo, ele já era santo. Agora imagina depois de uma campanha de jejum de 40 dias, jejum e oração. O Senhor não veio falar com ele, o Pai não veio falar com ele, mas o diabo veio. E se o diabo veio falar com Jesus, por que ele não pode vir querer falar com a gente? Parece ser uma heresia que estou falando aqui nessa noite, mas é verdade. Ele vem para dizer, o que ele vai dizer para você? Que você não pode, e vai dizer que você não pode, e por que você não pode. Ele vai trazer um monte de lixo do seu passado e vai jogar na sua cara, vai jogar na sua frente, e vai dizer assim: sabe por que você está assim? Por causa disso, disso e disso e disso. Ele vem para trazer acusação, e você vai ter escolha: ou você vai partir para cima dele e vai levantar um clamor ainda mais forte, ou você vai desistir, vai parar. Infelizmente alguns têm tomado a segunda decisão, têm recuado e dizem assim: não, eu não posso mesmo, eu sou miserável.
O diabo vai dizer assim, vai pisar no seu pescoço e vai dizer assim, você é miserável mesmo, você fez isso no ano tal, no dia tal, foi assim. Ele vem e traz todo o lixo na tua frente e pisa no seu pescoço e te humilha, e você tem a escolha de você aceitar essa humilhação ou você partir para cima. Mas eu quero crer que nessa noite estou diante de uma igreja que não está assustada, uma igreja que não está com medo, mas uma igreja que foi lavada, comprada pelo sangue de Jesus. Aleluia! Você decide como tu vai vencer, como tu vai enfrentar as oposições, o que tu vai fazer com as oposições. A Bíblia diz aqui que os discípulos continuaram remando. O vento era contrário. Eles não começaram a desanimar, jogar remo fora, culpar alguém, culpar Jesus. Eles lutaram, irmão. E eu acredito, irmãos, como eles estavam numa turma aqui, era trabalho de equipe, porque não tinha remo para todo mundo. Acredito que não tinha 12 remos ali para 12 homens remar. Acredito que eles tiveram que revezar. Trabalho de equipe. Uma equipe remava, outros tiravam água de dentro do barco, porque o vento era contrário e com certeza entrava água. Então estava ali, uns remavam e não saía do lugar, e outros tiravam água dentro do barco, para o barco não afundar. De repente aquele que tirava água partia para o remo, e aquele do remo vinha para tirar água, e a outra vinha para clamar. Todo mundo fez alguma coisa. Eles não começaram a dizer assim, não, deixa aí, se vira sozinho, porque isso não é compromisso meu. Se o barco afundar, afundou. E ninguém pulou do barco também. Ninguém. Todo mundo encarou o problema de frente. Mas o grande problema da igreja hoje, irmãos, é que muitas vezes as pessoas querem andar no barco enquanto não tem vento, enquanto não tem tempestade. Mas no dia que o vento sopra, irmão, alguém já joga o remo, alguém não tira a água do barco e empurra para um só fazer, e joga desculpa, diz assim, não, isso aqui vai afundar mesmo, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não tem jeito. Não, irmão, tem jeito sim, porque a obra é de Deus, e se ela é de Deus, não vai parar em nome de Jesus. Você está comigo? Está entendendo? Aleluia! Trabalho de equipe. Quando um se cansava, o outro ia lá e revezava. Estavam exaustos, estavam ali, mas eles encararam a sua posição. Cada um sabia das suas responsabilidades. Não precisava estar alguém dizendo assim, nos ajuda aqui, cara. Vem nos socorrer aqui, vem nos ajudar porque estamos sofrendo, estamos cansados. Não, todo mundo sabia, porque aquele barco, se o barco afundasse, todo mundo afundava. Todo mundo estava no mesmo foco, todo mundo estava no mesmo propósito. Então não precisa alguém chegar e dizer para você o que você precisa fazer. Chama a responsabilidade para si, diz assim, deixa comigo o remo. Cansou do remo, diga assim, então deixa agora, eu estou cansado do remo, deixa eu descansar um pouquinho, porque eu já volto de novo, vou tirar água, vou fazer alguma coisa, mas não posso ficar de braço cruzado nesse tempo. Eu preciso partir para cima, eu preciso enfrentar a oposição. É escolha, não consigo fazer isso, mas eu posso fazer essa outra coisa. Não posso fazer essa outra coisa, mas eu faço outra coisa, e até assim nós vamos fazendo. A obra de Deus, ela não pode parar. Não pode parar por nossa negligência, por nós ser irresponsável. A Bíblia diz assim, toda semente que não foi o meu pai que plantou, essa será arrancada e jogada fora. Mas toda semente que foi plantada por Deus, nós temos a obrigação de fazer o quê? De regar. Porque a obra de Deus não vai andar sozinha não. Alguém tem que regar esta obra, alguém tem que regar, e às vezes tem que regar com lágrima, irmão. Às vezes tem que regar, a maioria é regada com lágrima, é colocar a boca no pó, é colocar a boca no chão e chorar pela obra de Deus, chorar pela obra, chorar pela causa. Não é mais tempo só de dizer que ama a obra de Deus, é tempo que nós chorar por ela, é tempo que nós chorar pelas vidas, não é tempo que nós ficar fazendo discurso que nós amamos, é tempo que nós começar a chorar por vidas nesses dias. Ah, meu Deus, tem alguém que está entendendo o que estou falando aqui nessa noite? Aleluia! É isso que Deus quer da sua igreja, é que nós nos posicione nesse tempo, que nós chore pelas vidas, que se alguém perecer, que não seja por falta de dedicação nossa,
Se alguém desviou, se alguém parou, se alguém fracassou, que não seja por falta de oração, que não seja por falta de dedicação da igreja, dos pastores, dos líderes e assim por diante. Oposição. O vento era contrário, não conseguiam chegar do outro lado. Mas você já sabe o restante, né? Aí quando não teve jeito mais, Jesus provou até o limite. Aí Jesus aparece lá e traz a calmaria, e junto com Jesus vem a calma. Junto com Jesus chegou a calmaria. A tempestade estava ali enquanto Jesus não chegou, porque quando Jesus chegou, você já sabe o que aconteceu. A tempestade foi embora. Era só um tempo de prova, era só um tempo de crise, era só para provar a fé deles mesmo. Era só para ver se eles iam continuar em grupo, aliados no dia mau. Ou eles iam jogar o remo na cabeça do outro, ia abandonar o remo, ia pular do barco. Era só para testar. E esses dias ruins está sendo assim, irmão. É só para trazer um teste para a igreja. É só para revelar. É só para separar aquilo que é daquilo que parece ser. Fica tranquilo, tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Vamos nos habituando com algumas regras, com algumas normas, mas não vamos mudar o nosso propósito. Não vamos mudar, deixar apagar a chama do coração. Não vamos deixar que a quarentena apague a chama do nosso coração. Tem que estar ardendo em chama. Tem que estar construindo altares de adoração ao Senhor nesses dias. Aí eu vejo aqui o segundo texto que a gente leu. Um homem que decidiu sair da miséria que estava. Um homem que decidiu de sair da meleca de vida que vivia. Um cego, Bartimeu, sentado à beira do caminho mendigando. Mas um dia ele decide sair daquela vida que ele vivia. Diz assim: chega de viver assim. Jesus está passando com a multidão aplaudindo, a multidão glorificando, e o cego está lá mendigando à beira do caminho. Mas de repente ele ouviu que era Jesus que passava. Aí o que ele faz? Decide sair daquela vida. Quando ele decidiu, o que aconteceu? Não era para ser assim, não era para ser escrito assim. Bartimeu gritou e veio lá dois, pegou um cada braço e levou até Jesus. Era um povo amável, cara, um povo que seguia Jesus. Um povo que estava caminhando com Jesus, que já tinham visto Jesus curar cego. Era um povo que já tinha visto Jesus levantar paralítico. Era um povo que já tinham visto que Jesus curava enfermo. Mas agora esse mesmo povo que era para fazer diferente, para vir e dar a mão para o Bartimeu e dizer assim: não, eu vou te levar até Jesus para te ajudar no teu problema. Foi os primeiros que vieram para mandar o Bartimeu calar a boca. E disseram assim: fica quieto, porque ele não vai te ouvir. É aquilo que eu falei antes para você, irmão. Vai ter dias na sua vida que você não vai ter ninguém para dar uma palavra de incentivo para você, cara. Vai ter dias que é só você mesmo. Ou você se cala, ou você fica na vida que você está. Você fica estacionado esperando que Jesus venha até você, ou você faz alguma coisa. Para de ficar contando com as pessoas, apostando no fulano, no beltrano. Não, porque esse cara aqui é gente boa, esse cara nunca vai me abandonar, esse cara nunca vai desistir. Não, irmão, você precisa acreditar sim nas pessoas, mas não fique acreditando que as pessoas vão resolver os teus problemas. Às vezes elas vão, mas vai ter dia que não vai ter ninguém. As únicas pessoas, a única voz que você vai ouvir vai ser a voz de alguém dizendo assim: ixi, isso aqui não vai dar certo não. Ele não vai te ouvir, não vai resolver o problema, não vai dar certo. Pessoas negativas. Alguém que seguia Jesus, que estava ali. O que me assusta é isso, irmão, que era uma multidão que seguia Jesus. Se fosse estranho não tinha problema, mas eram os seguidores de Jesus, que chegaram e mandaram Bartimeu ficar quieto. Mas diz o texto que Bartimeu não se calou. Diante daquela oposição, surgiu o que? Uma oposição. Cala a tua boca, Jesus já está lá na frente, Ele não vai te ouvir. E você nessa situação que está, quem sabe alguém diz assim: está fedendo, está aí sujo, tu acha que Jesus vai te ouvir? Não vai. Cala a tua boca, fica quieto. O que ele fez? Era para ele se encolher e ficar quieto. Se encolher, baixar a cabeça, ficar desanimado, ficar derrotado, dizer assim: coitado de mim, vou morrer cego, não tem mais jeito para mim mesmo. Era para fazer assim. Mas ele estufa o peito, ele grita mais alto. Ele gritou e disse: Jesus, tem compaixão de mim. Ele tomou uma posição.
Ele se posicionou e disse assim: não, ninguém vai me calar. Quem precisa do milagre sou eu. Não importa o que vocês estão dizendo, e não importa o que vocês estão pensando, importa o que eu sei, no que eu acredito. Se você acredita, meu irmão, parte para cima. Se você acredita em algo que Deus já colocou no teu coração, parte para cima. Mas pastor, todo mundo vai se posicionar e vai dizer para mim não fazer. Todo mundo vai me criticar, não importa. Importante é que você vai ser ouvido por Ele e respondido por Ele. Porque a maior importância não é ser só ouvido por Deus, é ser respondido por Ele. Porque Deus ouve as orações, mas nem sempre Ele responde às orações. Deus ouve todas as orações, mas nem sempre Ele responde todas as orações. Porque às vezes são orações que não estão alinhadas com o seu coração. Mas mesmo assim, grite, clame e esperneie e faça alguma coisa, como Bartimeu. Bartimeu gritou, se estava sentado, ficou de pé. Se ele gritou a primeira vez sentado, quando alguém mandou calar a boca, ele ficou de pé e abriu a boca e gritou mais alto e disse: Jesus, tem compaixão de mim. Resultou no quê? Jesus parou. E Jesus mandou buscá-lo e trazê-lo até a sua presença. E aqueles que mandaram ele calar a boca ficaram envergonhados. Por quê? Porque Jesus foi lá e abriu os seus olhos. Circunstâncias, situações, oposição se colocou diante de Bartimeu quando ele decidiu sair daquela vida. Se ele ficasse quietinho ali, ninguém ia se opor a ele. Às vezes, se você decidir ficar do jeito que você está vivendo, você não vai ter problema. Você vai continuar ali nessa vida e tal, e vai passar tudo isso aqui, e você vai continuar na rotina. Agora, se você se posicionar, decidir fazer diferente, cara, se você decidir fazer alguma coisa e mudar o seu estilo de vida, seja em qualquer área da tua vida, te prepare porque vai ter oposição. E não se assuste se as oposições vão ser pessoas que você acha que te ama. Não se assuste, porque Bartimeu, ele pensava talvez que aquelas pessoas que seguiam Jesus eram as pessoas que iam levá-lo até ele. Foi as primeiras pessoas que mandaram ele calar a boca. Às vezes aquelas pessoas que você pensa que vai te pegar pela mão e vai levar até Jesus, elas vão dizer assim: não, você não pode. Você não pode por isso, por aquilo, por aquele outro. Ele não vai te ouvir. Mesmo assim, faça a tua parte, porque Ele vai atender você. Amém? Aí, para encerrar, Davi. Todo mundo precisava de alguém, que nós estamos cansados de ouvir essa mensagem, mas eu repito aqui de novo. Todo mundo, o exército de Israel inteiro precisava de um homem para lutar. Quando aparece alguém, o que o Davi recebe? Qual a voz que Davi ouviu? Você não pode. Você está desclassificado. Você não passa no perfil. Você não serve para isso. Você pode ser bom para cuidar de ovelha. Você pode ser bom para plantar grama lá no pasto, para preparar tuas ovelhas, cuidar delas. Você pode ter 1001 habilidade, mas para isso você não serve. Olha o desprezo que trataram o menino. Olha o desprezo que trataram aquele menino que estava cheio do Espírito. Aquele menino que tinha unção. Aquele menino que tinha a resposta para Israel. Aquele menino que tinha a certeza, a convicção que podia resolver o problema de uma nação. O próprio rei olhou com desprezo e disse assim: não, ixi, cara, você não pode. Você não sabe o que está se metendo, nem sabe o que está falando, menino. Conversa de adolescente, né? Conversa de bobo. Você não sabe o que está se metendo. Esse cara aí é campeão de guerra. Ele tem os anos que tem de vida, ele tem de vitória. A vida inteira ele é campeão, ele nunca perdeu guerra. Ele é lutador desde a sua infância. E você é um menino, você não tem capacidade para isso. Volta para sua casa, volta. Até que Davi abriu a boca, irmão. E quando Davi abriu a boca e começou a contar o que ele fez, e começou a testemunhar, testificar daquilo que ele fez, daquilo que Deus fez por ele, através dele, o Saul se calou e ninguém pôde detê-lo, as oposições chegaram, mas ele soube reagir diante das oposições. Fica de pé diante do Senhor nessa noite. O que tu vai fazer mediante esta palavra? Vai encarar o seu problema ou vai ficar por aí pagando de coitadinho? Querendo que as pessoas tenham pena de você. Elas não vão ter pena de você. Elas vão fingir. Elas vão fingir que tem pena de você.
Mas não vão ter. Às vezes algumas pessoas vão se aproximar de você para saber como que você está. Não porque elas querem bem você. É só por curiosidade mesmo. Só para ficar com pena de você, para dizer assim, coitado do irmãozinho lá, né? Coitado do fulano. Nossa, está lá nessa miséria, nessa situação, né? E você fica lá humilhado. Irmão, eu vivi isso na minha pele, cara. Alguns anos atrás eu vivi isso que eu estou falando aqui na minha pele. A pastora sabe disso. Felipe e a Jéssica não sabem muito, porque era um tempo que eles eram muito criança ainda. Alguém te olhar, chegar em alguns lugares, alguém te olhar dos pés à cabeça e dizer assim, coitado desse Zé Mané, dizer que é pastor. Coitado desse miserável. Você sabe o que é você ser taxado de vadio, que você não quer trabalhar, por isso e aquilo, por isso você virou pastor. Mas tinha algo maior que ardia no meu coração, irmão. Quando todas as circunstâncias diziam que não, quando todas as circunstâncias diziam não, não vai dar certo, não vai conseguir, todo mundo olhava e dizia assim, já era. Eu disse não, em nome de Jesus Cristo. Se isso que está aqui dentro de mim é o Senhor que colocou, isso aqui, essa circunstância não vai parar. A necessidade, a humilhação, a necessidade de tudo, a falta de recurso, a falta de tudo não vai parar. E já se passaram 26 anos, irmãos, e as quedas, as altas e baixas vieram, e estamos de pé nesse tempo hoje, e decidi continuar de pé nesses dias. Eu sei que antes de eu decidir continuar de pé, Deus decidiu por mim, e disse, quando eu joguei a toalha, quando eu disse não, quando eu disse para mim, chega, já basta, Ele pegou e disse, não, está aqui a toalha, você não vai jogar a toalha, porque a obra que eu tenho contigo, não vai terminar desse jeito, não vai terminar no fracasso, você não vai terminar como um desviado, você não vai terminar como um derrotado, porque eu te chamei, eu te escolhi. Ah, meu Deus, você está entendendo isso aqui nessa noite? Você escolhe, cara. Ficar esperando que alguém olhe para você e tenha dó de você. Você escolhe. É simples assim. Você ficar esperando a ajuda de alguém, alguém vai ver a minha carinha de triste, de coitadinho, e vai vir me socorrer, vai vir me dar um abraço, vai vir dizer que vai dar tudo certo na minha vida. Ou você faz cara de coitadinho nesses dias, ou você faz cara de leão e parte para cima, meu irmão. Eu espero que você escolha a segunda opção, cara de leão para cima deles, em nome de Jesus Cristo, porque Deus está no controle de tudo. Aleluia! Chega de viver uma cara de coitadinha, irmão, esperar que as pessoas tenham pena de você. Sai dessa, meu irmão. Você não nasceu para isso, não nasceu para ser manipulado por alguém. Você não nasceu para ser aí um coitadinho, taxado de miserável e assim por diante. Olha que dó daquele irmão, é um fracassado, é fraco, e tem que suportar. Não, você não é fraco, você é forte. Você só está assim porque você decidiu ser assim. Você só decidiu ser um dependente. Você tomou essa decisão de querer caminhar na sombra de alguém. Não caminhe na sombra de alguém, seja a sombra para alguém. É isso que a palavra hoje é de guerra, a palavra é de conflito, a palavra é de confronto, e você decide nessa noite, meu irmão. Faz cara feia, encara os demônios, não está conseguindo sozinho, pede ajuda, pede socorro, mas não se acomoda. Não deixa, não se encolha e fica ali recuado, não. Deus me chamou para uma obra e me chamou para ser um conquistador, e eu não vou ficar parado nessa mediocridade, não. Eu vou para cima em nome de Jesus. Mas se dá errado, pastor, se dá errado, você começa de novo. Se dá errado, se você começar e a construção cair, desabar, você se renova em Deus e você vai para a guerra de novo. Adore o Senhor nessa noite. Não tem problema, se tem que recomeçar, a gente recomeça de novo.
Aleluia! O recomeço não é para covarde não, irmão. Recomeçar é para gente que tem caráter. Recomeçar é para gente de coragem. Aleluia! Eu prefiro recomeçar quantas vezes for preciso, mas não quero morrer como covarde. Não quero terminar como medroso nesses dias. Aleluia! Ah, meu Deus, eu sinto a presença dele nesse ambiente nesta noite. Se tem mais alguém que está sentindo, adore. Do monte mais perto da face, expando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz de ser Moisés. Tira o medo, Senhor. Em meu lugar. Tira o medo, Senhor. E me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento Segue a força forte de é Deus na tua você, vida. e o que me faz temer. Recebe a unção de Deus na tua vida. É você. Recebe o renovo de Deus na tua vida. Recebe a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Então me tira o medo e me faz de ser Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz temer as pernas, a porta Jesus é você, mas a tempestade é você, é tudo sobre você. Eu creio, Jesus. A pergunta é: qual voz você está ouvindo? A voz da sua culpa? É a voz da culpa? Toda vez que você vai reagir, vem uma voz de culpa e diz assim: você não pode. E o diabo ele vem, ele sabe o dia, a hora, aonde você pecou, aonde você caiu, como foi. E você está ouvindo a voz da culpa, e por isso você está rodeando em roda, você está andando em círculo. Ou você está ouvindo a voz do medo? Qual voz você está ouvindo? Qual voz você está ouvindo? Ou está ouvindo a voz daqueles que dizem assim: ó, ixi, cara, isso não é para você não, você já era, isso aí não vai dar certo não, cara, perca a esperança. Qual voz você está ouvindo? Ou está ouvindo aquela voz que diz assim lá dentro do teu espírito, lá dentro de você: ei filho, eu te escolhi, lembra? Tudo isso que o diabo está falando aí não é mentira não. O diabo é mentiroso, mas ele não está mentindo a teu respeito. Tudo isso que ele está falando aí é verdade, você fez mesmo. Mas aí ele levanta a mão e diz assim: mas olha aqui na minha mão, ó, eu morri numa cruz para te salvar, e é por isso que eu te chamei, e você não pode parar, porque eu te escolhi antes que você nascesse. Antes de você nascer, eu te escolhi. Aleluia! Que a tua história não vai acabar assim não. A tua história vai ter um final feliz. Esse filme da tua vida vai ter um final feliz. Aleluia! Sabe, Satanás é mentiroso, irmão, mas muitas vezes ele fala a verdade. E ele fala a verdade quando ele vai falar o teu respeito para você mesmo. Acho que a única hora que ele fala a verdade, que ele chega lá e diz assim: ó, leva a tua mente lá no ano tal, no dia tal, no horário tal, assim, assim, e começa a contar a tua própria história. Aí você se intimida e você fica com medo, mas aí você ouve essa voz. Aí você olha para o teu presente, você olha para o teu momento e diz assim: olha, realmente não tem jeito. Aí você olha para as circunstâncias que estão em tua volta e diz assim: aí piorou, aí que você vai desanimar, porque não tem possibilidade nenhuma.
Mas sempre no meio dessa turbulência, tem uma voz que fala lá no teu interior. Uma voz que vem e diz assim: filho, lembra que eu te escolhi antes que você nascesse. Lembra quantas vezes eu te fiz você vencer. Eu nunca deixei você passar vergonha. E não é agora que você vai ser envergonhado. Ainda que o diabo fale a verdade a teu respeito. Mas eu conheço você, e por isso eu te escolhi. Eu não me enganei quando eu te separei. Esta palavra tem direção nessa noite. E eu sei que falo com pessoas que estão vivendo assim. Deus quer tirar você desta frustração que você vive. Ele quer tirar você desse ambiente e quer fazer você partir para cima. Tira essa cara de coitadinho do teu rosto aí, irmão, porque você não é coitadinho não. Tira essa cara de pobrezinho, porque você não é não. Você é filho de Deus. Coloca nessa estampa aí uma cara de leão. Aleluia. Porque é isso que você é. Você não é um Zé Mané da vida não. Você não é um coitadinho não. Você é filho de leão. E se você é filho de leão, coloca essa cara de leão aí e vai pra cima, irmão. Para de ficar aí, parece um bichinho assustado, com medo de tudo, do que pode acontecer. Porque não, se tem que acontecer, vai acontecer, irmão. Você pode se esconder, pode se ficar em casa todo dia, não sair da porta, mas se tem que dar errado, vai dar ruim, irmão, não tem jeito. Aleluia. Parte para cima, porque Deus está com você. Ele está no controle de tudo da tua vida. Se é que você entregou a tua vida para Ele, coloca a mão no coração. Quero orar com você. Quero encerrar esse culto nessa noite aqui, esse momento aqui. Mas espero que esse culto continue esta semana, esta palavra continue falando com você esta semana. Quando soprar o vento ao contrário, que vier essa tempestade, você vai dizer assim: não, eu vou chegar ao meu destino. A ordem de Jesus é chegar do outro lado, e eu vou chegar. Mas se o barco afundar, vai afundar comigo dentro, porque eu não vou pular dele não. E vou morrer com o remo na mão. Não seja aquele que vai jogar o remo. Se a água vir me afogar, eu vou morrer remando. Mas eu morro, mas o remo vai estar em minhas mãos. Passarei para o outro lado da vida, mas com o meu remo na mão. Aleluia, aleluia. Não vou largar o meu ministério, não vou parar as minhas atividades por causa de medo. Não. Em nome de Jesus, eu estou aqui com autoridade nessa noite para declarar sobre esta igreja, para declarar sobre esta comunidade, que nada, mas nada, nada vai nos deter nesses dias. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a autoridade de Deus na tua vida aí, na tua casa, aonde você está nesses dias. Está escondido na caverna, receba aí a autoridade para você sair da caverna. Receba a presença do Espírito Santo que pega você aí, aonde você está, em o nome de Jesus, e vai colocar um espírito de coragem na tua vida. Em o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, vem sobre esse ambiente, Senhor. Pega esta pessoa pela mão, Senhor. Encoraja esse homem, encoraja essa mulher a enfrentar, Deus, a enfrentar as circunstâncias, a enfrentar as intempéries da vida, a enfrentar as oposições. Essa pessoa que largou o remo, Pai, que largou o seu ministério por causa de medo, Deus, encoraja ela a pegar de volta o remo. Encoraja essa pessoa nessa noite, Pai, a se posicionar. Essa pessoa que parou de ir para a sua congregação, parou de adorar o Senhor nesses dias, Pai, encoraja ela, Senhor, a voltar de novo. Encoraja, tira esse espírito de medo, tira esse espírito de mediocridade da tua igreja, Pai, nesses dias. Encoraja o teu povo, que uma unção de autoridade desça sobre a tua igreja. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, que todo o espírito, Senhor, de medo, todo o espírito ao contrário,
todo espírito de dúvida, todo espírito que assombra a mente dos teus filhos, Pai, que caiam por terra em nome de Jesus Cristo, porque nesse tempo, Deus, o Senhor vai forjar caráter, o Senhor vai forjar a tua igreja, o Senhor vai levantar aqueles que estão caídos, o Senhor vai fortalecer o que está fraco, em o nome de Jesus, e o forte o Senhor vai usá-lo para dar a mão para o fraco, nesses dias em nome de Jesus, em o nome de Jesus, Pai. Não é a falta de recurso que vai parar, Senhor, os teus filhos. Cuida dos teus filhos, Pai, nesses dias. Cuida da tua igreja. Protege o teu povo, Senhor, por onde eles forem. As portas que eles entrarem, Deus, cuida ao entrar e ao sair. Quando eles vão ao trajeto para o trabalho e lá dentro da empresa, guarda e protege, Senhor. E se algum de nós tiver que passar por essa tempestade, Deus, ao meio dela, nos dê força e sabedoria para passar por ela, Senhor. Ah, meu Deus, estamos aqui, Pai, como qualquer outro ser humano. Sabemos que o Senhor pode nos livrar dos laços do diabo, pode nos livrar da doença, pode nos livrar desse vírus, Pai, da doença. Mas não estamos imunes, Pai, porque estamos aqui, Senhor, nesta terra, sujeita a tudo. E existem pessoas que talvez vão precisar passar por alguns caminhos difíceis. E se é necessário, Deus, essa pessoa passar por esse caminho difícil, eu peço que o Senhor ajude ela a passar, dê sabedoria, dê coragem, dê força e dê proteção. E dê livramento, Senhor, para os teus filhos. Dê livramento para a tua igreja nesses dias, Pai. Livra o teu povo, guarda e protege os teus filhos, Pai. Dê saúde, dê vigor, força espiritual, ânimo para essa pessoa lutar. Que ela decida, Pai, sair dessa zona de conforto, e que ela realmente tire, Pai, do seu rosto aquela estampa de um miserável, de um coitado, de uma pessoa frágil, e que ela seja estampada no rosto dela, Pai, um rosto, Pai, uma estampa de rosto de leão, de pessoa guerreira, de soldado valente, Pai, em nome de Jesus. Que aos demônios olhar para esta pessoa se sintam intimidados, Senhor, porque vai ver o teu semblante no rosto dessa pessoa, e não o semblante de uma pessoa assustada, não o semblante de uma pessoa com medo, Pai. Encoraja os teus filhos, Pai, nesses dias. Guarda eles, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai. Abençoamos a tua igreja, abençoamos os teus filhos. Essa pessoa que está em casa, Pai, guarda ela, a sua casa, a sua família. Sustenta, Deus, em nome de Jesus. Assim oramos e encerramos este culto dizendo que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça no teu lar, na tua família, no teu coração, na tua casa, aonde você estiver, em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.